Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre cuidados com a pele. Doutora Cristiane, como prometido, existe pele perfeita? Bom, na minha opinião, sim existe. Eu acho que toda pele saudável é perfeita. Independente se o paciente, muitas vezes o paciente nem está incomodado com aquela alteração mínima ali que ele tem, né? Uma ruguinha, uma olheira, né? Uma manchinha, que não incomoda. E a pele dele está saudável, ele não tem doença, ele está se sentindo bem psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Então, para mim, é uma pele saudável. O que você acha, Marcelo? Sim, e conta a história da pessoa, né? Às vezes você vai ver na tradução da pele do que é um problema de pele na visão de alguns e vai ser a marca do quanto você sorriu, por exemplo. Aquilo que você viveu, né? Conta a sua trajetória de vida, as cicatrizes que você teve. Tudo isso a pele traduz, né? Então, a pele perfeita é uma pele saudável. Ao mesmo tempo, né, agora você fazendo essa pergunta, eu me lembro que tem pacientes que às vezes chegam queixando de alterações, né, muito drásticas, e você olha e não vê aquilo, né, às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho uma ruga aqui muito proeminente, você olha e fala, nossa, não tá assim, né, tá bom. Tem também a questão do transtorno dismórfico corporal, né? Sim. Isso também é muito comum. É aquela pessoa muito bem, que está com a pele boa, é bonito até, esteticamente super bem, mas que ela acha que não, que está muito ruim. Isso leva, às vezes, a múltiplos tratamentos, né? Tratamentos cosméticos, estéticos, com vários preenchedores. Esses pacientes, normalmente, eles mudam muito de médico, eles vão a vários profissionais, porque, né, um pode se recusar e vai em outro, e vai fazendo procedimentos, na busca de uma, sei lá, uma imagem, né, de beleza fixa, mas muitas vezes você olha e está bem aquilo já está bom, já está no limite. Então, tem esse outro lado também, né? Esse excesso, a busca por uma beleza muitas vezes que ela não é acessível, né? Porque muitas vezes a pessoa nunca vai estar satisfeita com o que ela tem, com aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Uma beleza que não é real. É uma beleza que está muito no imaginário. Inalcançável. Inalcançável. E aí, às vezes, você se submete a procedimentos que vão causar prejuízos quando são acumulados, né? Então, você faz uma intervenção, aquilo tem um valor, né? Daqui a pouco você faz várias dessas intervenções e não tem um limite para você alcançar um resultado que não é real, não é tangível, né? Foge daquilo que é uma preocupação com o saudável. Quando a gente fala, no momento que a gente fez na abertura, de trazer esse tipo de discussão, vai muito disso. O quanto eu vou intervir para poder fazer um cuidado que às vezes é preventivo. Quando eu vou falar sobre alterações do envelhecimento, faz parte da nossa fisiologia, isso vai acontecer na nossa história. Eu quero prevenir que isso aconteça. Envelhecimento não é doença, né? Faz parte da nossa história. E aí eu quero prevenir isso e eu faço isso a todo custo. Aí onde está o problema de saúde? Onde virou o problema? Num fato que é natural da história de todos nós e que vai acontecer? Ou nessa busca desenfreada por uma beleza que não vai ser alcançada? Essa busca com excesso. É o excesso. Uhum. É o excesso. Por isso que a gente fala, o que é o saudável? Né? Até onde é o limite do saudável? Né? Então a gente tem que avaliar isso dentro de um contexto maior mesmo. A gente pode dizer que o sol é o grande vilão da nossa pele? Olha, sem dúvida, eu acho que o sol é o maior vilão. Porque o sol, além de ser um agente cancerígeno, né, isso comprovado cientificamente, ele provoca câncer de pele. Quanto maior a minha exposição ao sol ao longo da vida, maior a minha chance de ter câncer de pele. Se eu também tive uma exposição solar, né, que não é adequada, aquelas queimaduras de infância, né, aquelas exposições intermitentes, mas muito intensas no sol, também é muito ruim, porque isso vai acumulando alterações nas nossas células ao longo da vida, que lá no futuro, lá na frente, vai gerar o câncer de pele. Ele também é o principal fator responsável pelo envelhecimento da pele. Né? Então, o sol, ele é sem dúvida o grande vilão. É claro que a gente tem outros fatores, tem uma questão genética, tem o tipo de pele de cada pessoa, né? As pessoas, claro, fototipos que a gente fala, que é a pessoa mais clarinha que tem, mais sensível ao sol, ela vai realmente sofrer mais, né? Isso está tudo muito relacionado à nossa genética, ao nosso tipo de pele. Todas as pessoas do planeta, se expostas ao sol, independente do seu fototipo de pele, ela pode ter danos, sim, ao longo do tempo, inclusive as pessoas negras, as pessoas de pele morena, né? Justamente porque o sol é um fator cancerígeno que é muito
conhecido. Ou intensificador de um problema que às vezes não tem relação direta com o sol e que tem manifestação dermatológica, que vai alterar uma questão de coloração, e aí eu exponho a minha pele ao sol, com aquilo ali, aquela vulnerabilidade, eu vou intensificar um sintoma que inicialmente às vezes não tinha nada a ver com o sol. Algumas doenças elas pioram com o sol também. Mas tomar o sol naqueles horários recomendados, antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde, por exemplo, o que você acha, doutora Cristiane? Eu acho que vai depender de caso a caso. A gente tem que sempre falar isso, ponderar, porque o sol é muito importante para a produção da vitamina D, né? A gente sabe que a vitamina D é essencial para o nosso metabolismo ósseo, para a função da imunidade, enfim, ela tem vários benefícios. É importante tomar sol, só que a gente precisa expor ao sol de uma forma correta, né, adequada, e dependendo do seu fototipo de pele também, porque muitas vezes a pessoa é muito clarinha, pouco tempo que ela fica exposta ao sol, ela já ingera vermelhidão na pele. Isso é ruim, gerar vermelhidão não é bom. Se você inflamar a sua pele, ao longo dos anos, essas inflamações constantes, é elas que danificam as células e que vão com o tempo gerar o câncer de pele e provocar mais envelhecimento. Então é importante sim que a gente tome sol, a gente precisa dele. Eu acho que ele é importante para o humor, ele produz vitamina D, né, que é essencial para o nosso organismo, mas a gente tem que saber como se expor ao sol de forma correta. E cuidar da pele é caro? Olha, essa é uma pergunta. No Brasil, a gente ainda tem, né, a questão, ainda é muito caro o protetor solar, né, Marcelo? Exatamente. Ainda o primeiro caro. Cuidado. É o primeiro cuidado, né, que a gente falou aqui, é o mais importante, mas ainda é muito caro. Mas eu acho que é acessível de ser feito, né, de uma forma mínima, assim. O que eu sugeriria? O mínimo que a gente precisaria cuidar é a questão da fotoproteção, né? Então, é usar um protetor solar e se expor ao sol o mínimo possível, principalmente naqueles horários de pico. Ah, mas se eu não tenho condições de comprar um protetor solar, use um chapéu de aba larga, né? Use uma blusa, uma roupa que tampe maior parte do corpo para realmente proteger ele de alguma forma. Evite a exposição ao sol naqueles períodos do pico, né? Que a gente fala que é de 10 às 14 horas. Procure por sombras, locais sombreados. Lembre-se que quando está nublado, a radiação ultrapassa a nuvem. Então, a gente também tem aquela exposição solar ali o tempo inteiro. Então, a gente tem que saber se proteger também. Não é só usar o protetor solar. É uma série de medidas aí também para conter esse excesso da exposição solar. E sobre esse... Existe uma questão até de equilíbrio para você poder pensar. Quando a gente fala de skincare, que é o assunto da moda, existem vários dermocosméticos que são muito mais caros. Isso, quando a gente entra nessa outra parte. Do que o próprio protetor solar. Então é uma questão de priorizar. Então depende do que eu quero quando eu falo em cuidado com a pele, em relação a isso. Às vezes eu vou ser muito mais estratégico e eficiente pensando que eu vou investir em fotoproteção do que eu tentar usar um hidratante X ou Y ou algum outro dermocosmético com uma função específica preventiva, que eu vou estar muito mais eficaz prevenindo o dano, me protegendo do sol de modo adequado, do que investindo em aquisição de um produto que pode ser caro, mas não vai entregar o resultado que eu quero. Para a saúde da pele, vocês já disseram que o primeiro cuidado é o filtro solar. Segundo cuidado, qual é o segundo fator mais importante para o cuidado da pele? Eu acho que é a hidratação da pele, porque aí você mantém a barreira cutânea íntegra, inclui você água? Inclui beber água. A hidratação inclui hidratar a pele com hidratante, né? Claro, porque a nossa pele vai sofrendo com os danos da poluição, do sol, do vento, da mudança de temperatura, do próprio uso do sabonete, do banho. Toda vez que a gente toma banho, a temperatura da água, nesse momento, né, no tempo mais frio, isso é importante. Mas quando a gente toma banho também, mesmo que seja um banho mais rápido, né, a gente acaba tirando aquela camadinha de gordura que né, ajuda na hidratação. Então, a gente tem que repor isso através da hidratação. Então, acho que o cuidado básico seria a higienização, né, a limpeza da pele, a hidratação e a fotoproteção. É claro que as pessoas vão ter lá suas queixas, a ruga, a mancha, a flacidez, aí sim usar o dermocosmético. Tem vários no mercado, né? Muitos produtos bons à base de vitamina C, que é antioxidante, ácido hialurônico, que também é interessante, que podem fazer esse tratamento, gerar, né, dar essa função de melhora da qualidade da pele, acho que sim, mas priorizar foi o que o Dr. Marcelo falou, porque às vezes senão você vai investir muito caro num dermocosmético, e aí não vai querer, de repente, não sobra dinheiro para comprar um protetor solar. Deveria ser o contrário. Aí gera aquele
aquela situação, né? O que é melhor? A gente proteger do sol, que é o grande fator do envelhecimento, ou ficar pagando caro num dermocosmético? A gente pode fazer escolhas inteligentes unindo as coisas. Então, tá, vou comprar um sabonete. Aí eu escolho um sabonete que é a base de glicerina, por exemplo, que eu já vou ter uma agressão em relação a essa questão da hidratação um pouco menor. E que vai ser, às vezes, mais barato do que um sabonete comum, assim. E aí a gente vai agindo através desse tipo de escolha. Daí a pouco, tá, eu vou comprar um hidratante. Aí eu posso abrir mão de comprar um hidratante X e ver o protetor solar que está lá na estante, que às vezes o veículo dele já vai me dar uma questão de hidratação que que eu vou ter melhor ali do que só com o hidratante sozinho. E os cuidados com a pele, eles devem ser diferentes nas diferentes épocas do ano também? A gente precisa ter um cuidado diferenciado, por exemplo, com o inverno, o outono que é mais seco, o verão que é mais úmido. Tem essa questão também? Para muitos pacientes, sim. Principalmente aqueles pacientes que têm algumas doenças de pele que ressecam ainda mais a pele. As peles ficam piores, mais ressecadas no inverno, né? Então, é muito comum piorar algumas dermatoses no inverno, né? Então, esses precisam se hidratar mais. É o caso até da própria dermatite atópica, né, que a gente falou no primeiro bloco, que é uma doença que piora bastante em algumas épocas do ano por conta do piora do ressecamento da pele. Então, precisa, às vezes, hidratar mais. No inverno, naturalmente, a gente já percebe uma piora nessa questão da pele, do ressecamento da pele, até por conta dos banhos quentes, né, que danificam mais, que a gente resseca mais a pele. Às vezes a gente toma banhos assim um pouco mais prolongados, também vão piorando, enfim. Precisa hidratar sim, varia um pouquinho assim com a época do ano e dependendo se o paciente ainda tiver alguns probleminhas de pele, ele vai ter que estar mais atento a isso. Para a gente finalizar o programa, a gente poderia voltar lá no primeiro bloco, quando a gente falou sobre os principais problemas de pele e dar dicas para quem está nos assistindo e quer ter um cuidado diferenciado com a pele. Acho que a gente podia falar sobre a acne. É ótimo. Sobre a piora da acne em alguns momentos. Isso, e como tratar a acne. Prevenir logo no começo para quando ela já está no estágio mais avançado. Então, a acne é uma doença inflamatória crônica, né? Então, ela se perpetua por muito tempo. Então, o paciente às vezes vai precisar começar um tratamento, ele vai ter uma melhora após o início, mas ele precisa ter em mente que ele precisa manter esse tratamento até para que as doenças não recidivem, né? Então, é uma doença que normalmente ela é mais comum naquela faixa etária do adolescente, do adulto jovem, né? O grau da acne ele pode variar bastante, de acordo, assim, isso está muito relacionado com a própria genética do paciente e outros fatores ambientais estão associados, vinculados a isso, né? Então ele vai precisar muitas vezes de uma rotina de tratamento prolongado. Mas o que a gente normalmente usa? Medicamentos que, em associação com antibióticos específicos, são dois, normalmente a gente usa uma combinação de medicamentos, vão destruir desde a formação do cravo até a formação da espinha, porque tudo começa na formação do cravo. Então, a gente usa um medicamento para destruir o cravo, juntamente com outro remédio para evitar que aquele cravo vire uma espinha, que é aquela lesão inflamada, onde sai pus, né? E fazendo esse tratamento combinado, sempre mantendo a integridade da pele, lembrando de hidratar a pele, que é importante, de fazer a boa higienização. Existem protetores solares específicos para a pele oleosa e acneica, tem um monte no mercado. Hoje em dia, né, Marcela, é muito mais acessível, isso é muito mais fácil. Então, se você tem acne, é interessante que às vezes você utilize um produto diferente no rosto do que aquele protetor que você vai utilizar no corpo, né? E o que já é diferente para a pele saudável, para aquela pele que não tem acne, que você pode usar o mesmo produto, o mesmo protetor solar no rosto e no corpo. Então, tá atento com essas mudanças das características da pele de cada área para poder fazer o melhor tratamento. E a acne é um problema de saúde que ele é muito comum. Então, eu acho que os pacientes que têm acne, eles precisam manter sempre um tratamento, uma vigilância, porque é muito recidivante. É muito comum, quando ele para o tratamento, a doença recidiva. Mas é interessante falar que tem variações de tratamento de acordo com a gravidade, né? E que hoje em dia temos muitas opções boas de tratamento e que a pessoa precisa tentar tratar precocemente para que ela não gere as cicatrizes, né, que a doença muitas vezes causa, que é o que eu acho que influencia mais na qualidade de vida do paciente. É as cicatrizes que a acne deixa do que a própria acne, né, inflamatória, naquele momento que está inflamada. E ter paciência. Talvez esse seja a principal dica para quem está pensando sobre tratar a acne agora. Porque a gente, às vezes, na pressa de resolver o que é visível, daquela manifestação aguda ali da acne, que está num estado de evolução, que você já tem a espinha, por exemplo,
às vezes a sua pressa de reverter aquilo ali te coloca em contato com questões que vão ser mais agressivas, que podem piorar, inclusive, a doença, e que vão deixar cicatrizes e consequências de longo prazo. E depois isso fica, né? E aí você lidar com essa consequência é muito mais difícil. Então, às vezes, a gente, com acesso muito grande a todo tipo de informação, e às vezes informação sem qualidade, pode tentar desenfreadamente resolver algo rápido, porque ele está manifestado, né? Eu estou vendo a lesão, eu quero que ela vá embora logo. E aí vai atrás de fórmulas milagrosas e que elas não vão trazer tratamento. O tratamento, como a doutora Cristiane disse, é de longo prazo. Isso envolve uma mudança estratégica desde aquilo de como eu me nutro, né, que são fatores que estão no ambiente que vão modular meu grau de exposição solar, o quanto eu lavo a minha pele, se eu lavo excessivamente eu vou ter uma resposta do meu corpo para poder produzir o que mantém a integridade da pele, e talvez isso piore, eu acho que querendo que vai melhorar. Então eu preciso planejar, sentar, tá, eu vou cuidar, vou atrás de alguém que possa me ajudar com qualidade técnica e planejar o daqui para frente, que não existe uma resposta de curto prazo milagrosa. Isso envolve um planejamento para você poder se cuidar com qualidade. Assisti a doutora Cristiane falando, doutor Marcelo, quero procurar um dermatologista. Posso procurar pelo Sistema Único de Saúde? Pode. Na unidade básica de saúde, a gente consegue começar algum desses manejos das doenças que são mais comuns. Como disse, algumas doenças são muito prevalentes e aí a gente começa o manejo ali e já encaminha para o especialista. E aí, nesse tempo, você já vai tendo contato com o tratamento. Algumas questões que envolvem agressão à pele, às vezes você só se afastar do agressor já é um grande fator do tratamento, e essa orientação, até que você passe pela avaliação do especialista, já vai te ajudando, né? E aí a gente faz essa modulação, o encaminhamento para o serviço de referência. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito obrigada, doutora Cristiane. Obrigada pelo convite. Espero que você aí na sua casa também tenha gostado. Falamos sobre cuidados com a pele. Até o próximo programa.